Bakiye vivia nesse apartamento que fica na Turquia e ela tinha duas filhas pequenas. Toda vez que ela saía para trabalhar, ela deixava as duas meninas aos cuidados de uma vizinha e com o tempo algo estranho começou a acontecer com elas e essa história vai terminar com todo mundo na delegacia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, primeiro eu vou dar um alerta de gatilho. Esse caso pode ser muito sensível para algumas pessoas, então se você preferir, pula esse vídeo, por favor. E antes de contar o caso para vocês, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá? Porque esse caso que eu vou contar para vocês hoje tem uma certa ligação com o caso da menina Narim, que eu já contei para vocês e eu vou deixar o card aqui passando para quem não assistiu. Bom, a menina Narim, ela desapareceu no dia 21 de agosto de 2024 e ela foi encontrada sem vida no dia 8 de setembro de 2024. Nesse mesmo dia 8 de setembro é o dia que a menina Sila, que é a personagem principal da história de hoje, dá a entrada no hospital. Então, enquanto os turcos estavam acompanhando o caso da menina Narim, aconteceu o caso da menina Sila. E esses dois casos têm muitas semelhanças. E por esse motivo, então, iniciou uma discussão muito grande aqui sobre um assunto que eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas só para vocês entenderem bem, então, esse era o retrato da mídia da época aqui na Turquia, que é o país onde eu moro. Bom, e para iniciar contando a história da Sila, então, eu vou primeiro introduzir para vocês um personagem que é a mãe da Sila, uma mulher que se chama Bakiye. A Bakiye era uma mulher divorciada que tinha duas filhas de pais diferentes e nenhum dos dois pais das filhas era o ex-marido dela. E isso aqui é um rolo muito grande, tá? Eu não vou me estender nessa parte aqui do caso, senão vai ficar muito confuso o vídeo para vocês. Mas só para a gente entender melhor aqui, que antes mesmo da segunda filha dela nascer, que é a Sila, ela então já estava divorciada e tal, e ela foi morar com as irmãs dela em Ankara. E nesse meio tempo, a Sila nasce. Eu não consegui descobrir a data de nascimento da Sila, mas eu acredito que ela nasceu no final de 2021 ou início de 2022. Então ela continua lá, né, morando com as irmãs, as tias, então, ajudando ali a criar as sobrinhas. E as tias gostavam muito de cuidar das duas. Principalmente uma das tias que se chama Elif Akius e que vai ser um personagem muito importante da nossa história. E quando a Sila ainda era um bebê de colo, aparece um outro homem na vida da Bakiye e esse homem convida ela para ir trabalhar em uma casa noturna que ficava em Tekirdağ. Essa província era onde ela morava com um ex-marido, então era um local que ela conhecia muito bem. E ela conta para as irmãs que estava pensando em se mudar para lá, mas a Elif fala para ela ir sozinha e deixar as duas meninas com ela porque ela queria continuar cuidando das suas sobrinhas. A Bakiye não aceita e decide se mudar para Tekirdağ com as suas duas filhas. E lá em Tekirdağ, ela conhece um outro homem que se chama Sanlı. Eu não posso mostrar a foto dele para vocês, tá? Vocês vão entender ao longo do vídeo por quê. Bom, esse homem tinha 58 anos e ele era ali pelo menos 20 anos mais velho que a Bakiye. E depois de um tempo ali namorando, ela vai morar junto com ele nesse apartamento aqui. E essa parte da história aqui, nós já estamos no ano de 2024. Então, o casal morava nesse apartamento aqui e junto com eles morava a Sila, que tinha 2 anos, e a outra filha, que se chama Arçelia, que tinha 5 anos de idade. Então, nessa época, a Bakiye estava trabalhando lá na casa noturna. O horário de trabalho dela era das 4 horas da tarde até aproximadamente 2 horas da manhã. E ela tinha as duas filhas, né? Então ela tinha que deixar com alguém, porque não tinha as tias ali perto, as tias estavam em outra cidade. Ela tinha que deixar as filhas com alguém para cuidar. Esse horário do trabalho dela era um horário bem complicado, noturno, então as creches, né, não trabalham nesse horário. Ela conta que ela não deixou com um novo namorado lá, o cara que era 20 anos mais velho que ela, porque ele era um homem muito tarado. E ela fala que ela não confiava deixar, né, as duas filhas meninas com ele. Então, o que ela fez? Tinha uma vizinha que morava naquele mesmo prédio ali onde eles moravam, uma mulher de 80 anos de idade, que ela aceitou ficar com as meninas. Falou, não, deixa aqui as meninas comigo que eu cuido enquanto você estiver trabalhando. E é importante falar também que não existia dinheiro envolvido aqui, tá, nesse acordo ali de cuidar das meninas. Porque a Bakiye trabalhava lá na casa noturna, o salário dela não era muito bom e tal, ela não tinha dinheiro para pagar uma babá, então, né?
E ela também não teria dinheiro para pagar essa mulher. Enfim, agora vamos entender um pouco sobre a história das pessoas que moravam nesse apartamento aí da vizinha, que isso aqui é muito importante. Essa mulher era uma mulher muito sofrida. Ela foi casada há muitos anos, o marido dela faleceu, ela era uma viúva, né, nessa época aqui já de 2024, e todo o tempo que ela ficou casada e tal, ela nunca conseguiu ter filhos. Então, na época, ela adotou um filho, e olha que confusão, gente, ela conta que esse filho, ele era filho de ciganos. Então tinham esses ciganos passando lá pela cidade, ofereceram um menino para ela, ainda bebezinho, pequenininho, e ela pagou um dinheiro para esses ciganos e adotou. Então esse filho morava ali na casa dela também. Já tinha crescido aqui, né, em 2024, é claro, já era um homem adulto. E esse homem também tinha outros 2 filhos adolescentes que moravam com ele. Só que a mulher dele, que também era cigana, porque ele se casou também com uma cigana e tal, na verdade, eles tinham 5 filhos. A mulher também decidiu largar ele, pegou 3 dos filhos e fugiu. Ele nunca mais viu os outros 3 filhos. E ele ficou com esses 2 meninos adolescentes que moravam nesse apartamento também. E esses 2 meninos adolescentes são muito importantes na nossa história. Eu não posso mostrar a foto deles e também eu não posso dar o nome completo deles, porque a lei turca protege aqui os menores. Então, eu só posso dar a inicial dos 2, tá? Um deles se chama K, que tinha 14 anos, e o outro se chama G, que tinha 13 anos. Então, toda vez que a Bakiye ia trabalhar, ela deixava, né, as 2 meninas com essa família aí de vizinhos. E no dia 2 de agosto de 2024, começam as coisas esquisitas aqui no nosso caso. Porque nesse dia, a Bakiye leva a Sila para o hospital e fala que ela tinha deixado na casa da vizinha e a menina acabou se machucando lá, caiu de um lugar. Os profissionais do hospital analisaram a menina, ela tinha algumas lesões, mas nada muito grave, tá? Alguns machucados assim no corpo. Então, trataram dela, deram os medicamentos e ela, né, saiu ali do hospital no mesmo dia. Isso foi em agosto. Agora vamos pular ali para aproximadamente um mês depois. No dia 5 de setembro, a Bakiye conta, né, que foi trabalhar, tudo normalmente, deixou as meninas na casa da vizinha. Quando voltou, pegou as 2. E depois ela tinha que trocar a fralda da Sila. Ela conta que ela trocou a fralda da Sila, só que ela percebeu que tinha sangue na fralda. Ela achou aquilo esquisito, mas ela conta que naquela mesma momento ali, ela imaginou o que poderia ter acontecido. E ela conta que ela mostrou ainda para o namorado dela, que morava com ela lá, né? E ele falou, meu Deus, será que fizeram alguma coisa com a menina lá? De repente foram os 2 meninos adolescentes, né? Que moram lá, tal. Então ela conta que ela sabia mais ou menos e ela sabia tanto que ela pegou essa fralda e ela não jogou no lixo aonde ela jogava normalmente. Ela pegou a fralda e jogou em um outro lixo longe dali, porque ela tinha medo que alguém visse e alguém descobrisse tudo e aquilo ali ia parar todo mundo na polícia. E depois disso, a Bakiye fica com a menina em casa. Ela não vai trabalhar nos próximos dias porque a Sila começa a passar mal, começa a vomitar e ela fica cuidando então, né, das meninas em casa. Passa os dias ali e nós vamos pular para o dia 8 de setembro de 2024, que é o dia que ela dá a entrada segunda vez no hospital com a menina Sila. Isso era, só para deixar bem claro, tá? 3 dias depois dela ter visto o sangue lá na fralda. Então, 3 dias ela ficou com a menina em casa. Quando ela chega no hospital, ela já chega com a menina desacordada lá. E ela conta para os profissionais ali, né, que atenderam ela, que a menina estava na casa da vizinha e que a televisão teria caído em cima da menina e foi assim que ela se machucou. Os médicos que atenderam essa ocorrência falaram que na hora já viram que o estado era muito grave, já levaram ela para fazer todos os exames muito rapidamente e viram que a menina tinha hemorragia cerebral. Então a Sila foi colocada, né, numa cirurgia de emergência. Agora é importante falar que enquanto a Sila estava lá na cirurgia, a Bakiye estava lá na sala de espera, né, esperando para ver o que ia acontecer, e ela liga para as irmãs dela que moravam em Ankara, as tias das meninas. E ela conta uma história diferente. Ela fala para as tias que, olha, eu estava no parque com a Sila, ela caiu do brinquedo, se machucou, e agora a gente está no hospital e ela está fazendo uma cirurgia.
As tias dela, principalmente a Elif, né, aquela tia que amava muito as meninas, ficaram desesperadas, entraram no carro e saíram lá de Ankara para ir para Tekirdağ para ver o que estava acontecendo. E nesse meio tempo também, os funcionários do hospital já tinham ligado para a polícia. Falaram, olha, a menina chegou aqui em estado muito grave, está fazendo uma cirurgia nesse momento, mas ela está com muitas lesões no corpo e a gente também notou que ela tem lesões na bundinha dela, né? Então eles falaram, tem ali sinais de que alguém forçou uma relação íntima com ela. Então, uma viatura da polícia se desloca lá para o hospital, né, para ver o que está acontecendo. Quando a polícia chega no hospital, isso foi antes mesmo das tias chegarem lá de Ankara. Eles chegam lá e já, né, desconfiam, peraí, tem alguma coisa errada nessa história aqui. E, ao mesmo tempo que eles estão conversando com ela, eles também já enviaram algumas psicólogas e assistente social, porque tinha preocupação da segunda menina, a menina de 5 anos de idade, que também era filha da Bakiye. Levaram a menina então para fazer uns exames nela também, e aí eles descobriram que a outra menina também tinha sinais ali, né, nas partes de que alguém tinha forçado uma relação íntima com ela. Mas fora os sinais, ela estava bem, tá, de saúde, ela não, psicologicamente, é claro, né, totalmente afetada, mas ela não estava ali no estado como a irmã dela, que estava, né, obviamente, na cirurgia. E depois de algum tempo chega, então, a tia das meninas e vê toda aquela situação, entende ali que a Bakiye, nesse ponto, já estava sob custódia da polícia, né, a polícia ali segurando, falou, não, vamos ver, quando a sua filha sair da cirurgia, você vai para a delegacia, né, vamos só esperar e você ver o estado como a menina está. Bom, a Sila realmente ela sai da cirurgia e depois de sair da cirurgia ela já foi colocada em um coma induzido porque a situação dela era ainda muito grave. E como estava aquela situação toda ali, a tia falou, meu, cadê a outra menina então de 5 anos? Deixa que eu cuido dela. A polícia falou, não, a menina já foi para um abrigo, nesse ponto já colocaram ela no abrigo e já colocaram ela sob a proteção do Estado. Então, né, a família não podia mais chegar perto. E a tia também, depois de um tempo, ela vai entrar com toda a papelada para conseguir a guarda da menina de 5 anos. E além disso também, como a polícia viu ali que tinha essa situação muito grave, né, com essas meninas muito novas, lembrando que a gente tinha o caso da menina Narin também acontecendo, todo mundo estava vendo, meu Deus, tem esse tipo de coisa acontecendo aqui no nosso país. Tem esse tipo de gente fazendo esse mal a esses pequenos. Então, o que eles fizeram também? Além de levar a menina de 5 anos para o abrigo, eles também colocaram, não sei se é escolta que fala, mas colocaram policiais na UTI, onde estava a menina Sila, e proibiram qualquer familiar, a mãe das meninas, e proibiram as tias das meninas de entrar ali para ver a Sila. E logo que a menina se estabilizou lá na UTI, eles levaram a mãe delas, né, a Bakiye, para delegacia, já nesse ponto suspeita de ter cometido um crime ali contra as suas próprias filhas. Então, quando a Bakiye chega na delegacia, ela conta para a polícia que a menina tinha ido na casa do vizinho, toda aquela história da TV, e ali ela falou para a polícia que ela já desconfiava dos filhos adolescentes da vizinha. E ela já imaginou naquele momento que eles teriam sim forçado uma relação íntima com a menina. Ela não chamou a polícia, ela não prestou assistência à própria filha. E eles perguntam, né, por que você fez isso, né? Bom, ela fala que ela não fez isso porque ela tinha muita pena dos meninos adolescentes, porque eles cresceram sem mãe, então ela não sabia qual era o psicológico deles, e ela não queria uma confusão maior na vida da vizinha. Então, mesmo sabendo de toda a situação, ela não queria que ninguém fosse preso. Sabendo disso, é claro que a polícia leva para a delegacia também, né? Então, os 2 adolescentes, o pai dos adolescentes e a senhora de 80 anos de idade, né? Ela não foi levada para a delegacia nem nada, porque parece que ela não estava em casa naquele momento. Parece que naquele dia exato, ela acabou saindo com o filho e os 2 meninos adolescentes ficaram sozinhos em casa com as 2 meninas. Bom, mas como a polícia não sabia de toda a história também, nesse meio tempo eles também prenderam o namorado da Bakiye, que era aquele homem lá mais velho que morava com ela. Então estavam presos nesse momento. O namorado da Bakiye, a Bakiye, os 2 meninos adolescentes e o pai dos meninos. E depois de um tempo, eles começaram a pressionar ali, principalmente os meninos, né?
E um deles, que era o K, de 14 anos de idade, acabou confessando tudo. E essa confissão do K, ela existe, tá? Toda a descrição ali da confissão que ele deu. E sempre quando eu conto os casos aqui pra vocês, eu sempre conto, né, os detalhes do crime e tal. Mas dessa vez, pela primeira vez, eu não vou passar todos esses detalhes pra vocês, porque é uma coisa tão horrorosa, além da maldade humana, é uma coisa assim, parece que é de outro mundo, sabe? Da onde que surgiram, como que as pessoas podem fazer isso. E eu me arrependi profundamente de ler, é claro, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, e eu acho que se eu contar pra vocês, vai acontecer a mesma coisa com vocês também, então eu não quero. Mas, pra gente entender melhor esse caso, é só importante a gente saber que, bom, o K confessou, né? Ele falou que quem fez tudo foi ele, junto com o irmão dele, lá de 13 anos, que era o G. E ele conta que ele teve maior participação, o G estava junto, os dois forçaram a relação ali, né? Com as duas meninas. Mas o K, ele ainda, além de forçar, ele tenta tirar a vida da pequena Sila, né? E não consegue. Bom, é isso, tá? Bom, depois da confissão dele, a polícia vai analisar as evidências, então, né, naqueles exames ali que fizeram nas duas, eles ainda conseguiram encontrar ali o DNA dos dois adolescentes, nas meninas. Fora isso, também tinha mordidas ali que eram compatíveis com a arcada dentária do K. E não tinha nenhum DNA nem nada de outro adulto ali, então, do namorado da Baquie ou do pai dos meninos, né? Então, por esse motivo, eles acabaram libertando, tá, todos os outros adultos. Quem ficou preso a partir desse momento aqui foi a mãe, né, das meninas e os dois adolescentes. Só que, ao mesmo tempo, esses outros adultos ali que estavam também ali, não envolvidos completamente, mas que moravam ali também, eles vão ficar em liberdade, mas eles vão aguardar o julgamento em liberdade, também eles vão ser julgados também depois. E nesse ponto aqui da história, como esse caso estava muito polêmico, não só esse, mas o da menina Narim também estava tudo isso acontecendo junto. O da menina Narim, para quem já assistiu o vídeo, lembra que as autoridades emitiram ali uma ordem de sigilo. Então nesse caso aqui também não foi diferente. Nesse ponto, não só a mídia, mas ninguém mais podia falar nada sobre o assunto, não podia revelar fotos, nem nada, até que as investigações fossem concluídas. Bom, e a Sila vai continuar internada lá no hospital, ela vai ficar em coma por aproximadamente um mês. E no dia 7 de outubro, infelizmente ela não consegue resistir e ela acaba falecendo nesse dia. Bom, a mãe dela estava presa, né, claro, e a outra menina estava no abrigo. Então, as tias da Sila que ficaram encarregadas ali de fazer o enterro, né, os últimos rituais. E é interessante falar também que a Baquie tinha um sobrenome que era o sobrenome do ex-marido dela. Mas a Sila também tinha o sobrenome do ex-marido, mas que parece que não era o pai biológico, um rolo muito grande. E eles decidiram trocar o nome dela na lápide. Eles não enterraram a menina com o sobrenome que ela tinha na sua carteira de identidade, e ela foi enterrada com o sobrenome de um avô dela. E outra coisa muito estranha desse caso aqui também é que, não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não falei sobre os pais biológicos das meninas. Por quê? Porque ninguém fala sobre o assunto. Mas, apesar disso, eu consegui, claro, descobrir o nome do pai biológico da Sila. Eu até achei as redes sociais dele. Eu não vou mostrar pra vocês, gente, porque eu não sei se esse homem também pediu pra ficar fora, porque ele não tem nada a ver com o crime, né? Então é um direito dele. Eu só mostro aqui fotos, né, dos criminosos, dos envolvidos. Bom, mas eu achei as redes sociais dele, ele tem várias, com as mesmas fotos. Parece que ele perdia os perfis e criava outros, sabe? E é muito estranho porque não tem a foto da menina nas redes sociais dele. O outro pai biológico também da outra menina de 5 anos também não se sabe. Então, e ela conseguiu, né? A Baquie sempre teve a guarda das duas filhas. E então a gente não vê, tá, os pais biológicos das meninas na entrada do julgamento. Sabe quando a família fica reunida ali, tá só a família ali as tias das meninas e outros familiares ali que eram da Baquie. A gente não vê os familiares da parte dos pais, né, das meninas.
não no julgamento, falando com a mídia também, a gente só vê as tias falando com a mídia a todo momento, ali sofrendo muito com a situação, principalmente aquela tia que se chama Elif, que era a que estava lutando para conseguir a guarda da outra menina de 5 anos. E toda vez que a gente via ela em entrevista, a gente via que ela estava sofrendo demais, mas demais com tudo aquilo. Porque quando os repórteres também entrevistam ela, eles estão meio que acusando ela, mas ela não tem nada a ver com essa história, sabe? Eu fiquei com muita pena dessa tia, principalmente porque o que vai acontecer com ela depois daqui. Ela falava assim, vocês têm que entender que eu tô aqui sofrendo porque eu perdi a minha sobrinha de 2 anos, a outra de 5 anos eu não sei onde é que tá, se uma já faleceu eu preciso proteger a outra, e eu perdi a minha irmã também para sempre. Um grande erro toda essa história aqui, as meninas podiam ter ficado comigo, isso nada ia acontecer. Então, ela contava que, vocês têm que entender que eu tô perdendo toda a minha família e tô perdendo minha irmã também. Minha irmã vai ficar presa, não sei quando que vai sair também, se sair, não se sabe nem se ela queria contato com a irmã mais, sabe? E isso aqui eu tô falando pra vocês com muitos detalhes porque algo muito estranho vai acontecer com a tia Elif. No dia 24 de novembro, que foi ali aproximadamente 2 meses depois da Sila falecer, a gente recebe a notícia que a tia Elif caiu da sacada do 3º andar onde ela estava ficando. Ela estava ficando, parece que num prédio de 5 andares para acompanhar todo o julgamento, toda aquela questão e tal, né? E ela caiu da sacada. A emergência foi chamada, mas quando eles chegaram no local, eles constataram que ela faleceu ali mesmo no local. Então, do jeito que ela caiu ali, foi um jeito muito... Porque 3º andar não é muito alto, né? Então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente tem que lembrar que, pelas entrevistas, a gente via que ela estava num psicológico muito abalado, então isso poderia ter sido uma razão para ela cair, ou então entra uma outra razão, que é uma teoria aí bem complicada, tá? Que as pessoas comentaram muito na época, que é a possibilidade de um outro grupo criminoso estar envolvido nesse caso aqui também. Olha que rolo agora, gente. Bom, o que eu vou falar pra vocês agora são só teorias, tá? É tipo assim, disse que me disse. O vizinho conhecia a Baquier, sabia que ela fazia isso e tal, não sei o quê. O outro, não existe comprovação para o que eu vou falar para vocês. Mas a fofoca que rolou na época foi que a Baquier, na verdade, não só trabalhava naquele bar, né, mas de bartender e tal, mas ela também era dama da noite. E o namorado dela, que era 20 anos mais velho, era a pessoa que também que vendia ela. E as pessoas falaram da possibilidade deles estarem vendendo não só a Baquier, mas as 2 meninas também. Olha que rolo, gente. Então, essa parte da investigação aqui, o caso, né, da tia ter caído lá, né, ele está sendo investigado nesse momento. Acabou de acontecer, né, foi agora em novembro, eu tô gravando em fevereiro de 2025, faz poucos meses, então a investigação está em andamento, tá? Eu não posso dar uma resposta aqui para vocês, mas eu fiz o vídeo mesmo assim, porque o caso da Sila, que é a personagem principal, já foi julgado e nós já temos a sentença. Então, se eu souber de alguma atualização aqui sobre o caso dessa morte estranha aí da tia da Sila, eu trago para vocês em um outro vídeo, tá bom? Bom, o julgamento no caso da Sila, então, vai começar no dia 26 de dezembro. Esse julgamento foi muito rápido, porque é um caso muito midiático, então ele foi ali aproximadamente 4 meses depois do crime contra a Sila e a outra menina de 5 anos. E apesar do K, um dos meninos, né, de 14 anos, ter confessado na época que ele foi preso, no dia do julgamento ele retira tudo que ele falou antes para a polícia, falou que estava no estado psicológico, inventou uma história, e que a verdade é que ele e o irmão eram inocentes. Então o outro também, o G também, se declarou inocente. Agora vamos lembrar uma coisa da lei turca que eu já falei em outros casos aqui para vocês, que é o seguinte: para casos de crimes cometidos contra um membro da sua própria família, existe uma agravante. Então, a Baquier, mãe das meninas, ela não estava no local do crime, né, quando o crime aconteceu, mas ela era mãe das meninas. Então, a responsabilidade era totalmente dela. E por esse motivo, a culpa quase que toda foi colocada em cima dela. E também tem a questão de que ela levou a Sila no dia 2 de agosto, um mês antes da segunda entrada no hospital,
E ela levou a menina machucada lá, já falou que eram os vizinhos que tinham, né, caído, que a menina tinha caído, era um acidente e tal, mas... Então ela sabia que os vizinhos estavam maltratando as suas 2 filhas. Então ela não poderia ter deixado as meninas lá depois disso acontecer. E depois também tem a outra questão que ela viu o sangue, né, na fralda dias antes dela levar a menina para o hospital. Então ela ficou 3 dias com a menina dentro de casa, ela viu o sangue, ela podia ter chamado a polícia, ela sabia que alguém poderia ter forçado uma relação íntima, então era obrigação dela sim chamar a polícia e era obrigação dela, é claro, levar a menina no hospital naquele mesmo dia, e ela não levou. E apesar dos meninos, né, não terem confessado nada na hora do julgamento, tinham as evidências, é claro, o DNA deles nas meninas, as mordidas, tudo isso, então é claro que os 2 meninos também foram considerados culpados. E no dia 7 de fevereiro saiu a sentença, que foi agora, né? Eu tô gravando o vídeo aqui no dia 11 de fevereiro. Vou ter que postar ele depois de amanhã, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser eu consigo postar sim. Então acabou de ser finalizado esse caso aqui. Bom, a Baquier, então, foi considerada culpada ali por várias razões, e ela foi condenada, eu vou ler aqui, tá, gente? Senão eu vou me perder. 24 anos de cadeia por negligência, mais 3 anos por destruir evidências, que foi aquela questão dela pegou a fralda e jogou em outro lixo, que ninguém conseguiu encontrar depois, né? Isso aí que seria uma peça importante. E também 9 meses por não denunciar o crime. Ela sabia de tudo e não chamou a polícia. Então, no total, ela foi condenada a 27 anos e 9 meses de cadeia. Já os 2 meninos tiveram uma sentença reduzida, porque eles são menores de idade e não podem ser condenados como adultos. Então, o K.A., vou ler aqui novamente, tá? Ele foi condenado a 7 anos de prisão por ter forçado a relação íntima com as meninas, e isso aqui também tem aí um agravante, porque as duas, né, por causa da idade das duas. Fora isso também, ele pegou um adicional de 13 anos e 6 meses de prisão por ter tirado a vida da Sila. Então, no final aqui, né, somando tudo, o K foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão. Já o G, que teve uma participação um pouco menor, mas ainda estava lá junto, ele pegou, então, 7 anos de prisão por ter ali forçado a relação íntima com as meninas. E ele foi inocentado da questão de ter tirado a vida da Sila. E sobre os outros adultos que estavam lá, né, que era o pai dos meninos e o namorado da Baquier, que também estavam sendo julgados, os 2 foram inocentados desse caso. Agora, durante o julgamento, é importante falar que muitos turcos foram lá com plaquinhas de protesto e junto com eles estavam organizações de proteção aos menores na Turquia, e todos eles pediam mudanças no país, para que esse tipo de coisa não aconteça. Lembrando que esse caso foi, né, junto com o caso da menina Narin, e anos antes também nós tivemos o caso da Muslumeh, que foi um caso que eu também já contei aqui no canal, vou deixar o card passando para vocês. E esse caso foi julgado um pouco antes desses outros 2 casos aqui. E fora isso, teve outros casos também que surgiram nessa mesma época de outras meninas, que talvez um dia até eu conte para vocês, mas eu tô contando muitos casos parecidos agora com pequenos, e tá me dando uma coisa, assim, sabe? Eu preciso dar um tempo dessas histórias aqui, espero que vocês entendam. Então talvez no futuro aí eu conte esses outros casos também. Então foram surgindo muitas coisas, né? A população começou a ficar revoltada, é claro, né? Tipo, meu Deus, que tipo de coisa está acontecendo aqui dentro, gente? Como que é isso? E ao mesmo tempo também, muitos falaram que isso aqui também não é comprovado, tá, gente? É muito complicado a gente falar coisas que são especulação, né? Mas muitos falaram sobre o fato da mãe das meninas usar substâncias ilícitas. E se esse é o caso, então como que ela conseguiu a guarda das filhas? Mas é importante falar também que quando você pede a guarda dos seus filhos aqui na Turquia, existe a possibilidade de um dos cônjuges, né, pedir um exame específico para ver se a pessoa usa substâncias. Mas se o outro cônjuge não pedir, então não é feito isso. E tem a questão também da Baquier ter levado a Sila pelo menos 2 vezes no hospital. Agora entra uma outra questão aqui complicada, tá?
A mídia, todos os jornais ali anunciaram essas 2 visitas ao hospital, mas muitas fontes da mídia mesmo falam que não foram somente essas 2 visitas, que ela foi no hospital, não no hospital em si, mas em médico da família e tal, com a menina machucada daquele jeito pelo menos 3 ou 4 vezes. E se esse foi o caso, é muito complicado, porque complica a situação dos profissionais do hospital também. Aqui na Turquia tudo está interligado, tá? Os hospitais. O médico, por exemplo, qualquer médico que você for, se você for um médico particular ou do sistema público, ele não vai te dar receita, escrever ali o remédio que você tem que tomar e tal, para você ir na farmácia. Não, isso aqui não existe, tá? Esse papelzinho. O que ele vai te dar vai ser um código de barra. Se você perder esse código de barra não faz mal, porque só com a sua carteira de identidade você vai em qualquer farmácia da Turquia, que qualquer farmacêutico ali no sistema, ele vai saber qual foi o médico que te receitou e qual que é o remédio que você tem que tomar. Fora isso, os hospitais mesmo, qualquer hospital que você for, ali eles conseguem entrar no meu sistema, digamos assim, e ali eles conseguem ver todos os meus exames de sangue que eu fiz no passado, se eu fiz raio-x, se eu fiz MRI, aquele negócio lá, CAT scan, não sei o quê. Tá tudo listado ali no meu sistema. Então, se realmente ela passou pelos médicos 3 ou 4 vezes com as meninas, então o segundo médico já tinha que ter visto, não, peraí, essa menina aqui teve num outro médico aqui, um tempo atrás, com lesões no corpo. Então, esse segundo médico já teria que acionar a polícia. Então, entra tudo isso. Isso é uma discussão muito importante, porque se abre a oportunidade, então, de novos projetos, né, serem implementados no país, novas leis, para que as coisas mudem, né, para que esses menores sejam mais protegidos por aqui. Então, toda essa discussão está rolando agora nesse momento, tá no parlamento, o que nós vamos fazer, quais são os nossos projetos, como é que a gente vai conseguir, então, ver quais são os pequenos que estão sendo maltratados. Tem a questão dos 2 meninos adolescentes também, isso foi muito falado na época. Porque esses 2 meninos claramente tinham problemas seríssimos, seríssimos. Eles tinham que estar internados em um hospital psiquiátrico, não podiam estar vivendo ali no meio de todo mundo, só que eles nunca foram para uma avaliação psiquiátrica. Então tudo isso está sendo discutido e é muito triste ao mesmo tempo pensar nisso, né, que às vezes, nessas situações, alguém precisa morrer para que algo mude. E é triste, mas é uma esperança muito grande que todo mundo tem, que essas meninas aí, né, a Narin, a Muslumé, a Sila de hoje, parece que elas viraram anjinhos, entende? Então, de uma certa forma, esses anjinhos estão aí tentando proteger as próximas que virão. E é isso, gente, tá? É muito triste, não consigo mais nem falar, então eu vou dar um tempo aqui de falar de casos de pequenos, tá? E vou trazer mais casos de adultos para vocês aqui nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, não esquece de deixar um like aqui pela minha pesquisa, pelo meu trabalho, me ajuda a crescer mais aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal também se você não é inscrito, e se puder também, compartilha esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.